sempre rogando a Deus nosso Pai e a Jesus o amparo. Vamos lá a mais uma leitura e uma pequena reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Nós estamos no livro 3º, capítulo 10, Lei de Liberdade, item 7, Conhecimento do Futuro. Pergunta 868 de Allan Kardec. O futuro pode ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros e excepcionais Deus lhe permite a sua revelação. 869. Com que fim o futuro é oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que se alguma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela, ou então procuraria impedi-la. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um pudesse concorrer para a realização das coisas, mesmo daquelas a que se desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas quase sempre, sem o saber, os acontecimentos que sobrevirão no concurso da tua vida. Então vejam, Deus cuida, zela e só vai permitir que tenhamos o conhecimento de algo, revelar algo, do futuro, em casos raros e excepcionais. Na nossa condição, segundo a outra resposta da espiritualidade superior, se conhecêssemos o futuro, negligenciaríamos o presente. Então, vejam, como são as coisas. Então, Deus zela muito pela nossa encarnação para que possamos vencer a nós mesmos. Pergunta 870. Mas se é útil que o futuro permaneça oculto, por que Deus permite às vezes a sua revelação? É quando esse acontecimento antecipado deve facilitar o cumprimento das coisas em vez de embaraçá-lo, levando o homem a agir dessa maneira diferente do que o faria se não o tivesse. Além disso, muitas vezes é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos que sejam mais ou menos bons. Se um homem souber, por exemplo, que obterá uma fortuna com a qual não contava, poderá ser tomado pelo sentimento de cupidez, pela alegria de aumentar os seus gozos terrenos, pelo desejo de a obter mais cedo, desejando a morte daquele a que deve deixar, ou então essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a previsão não se realizar, será outra prova, a da maneira por que suportará a decepção, mas não deixará por isso de ter um mérito ou demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na previsão lhe provocou. Então vejam, não é tão simples assim as revelações divinas a cada um de nós, por isso que são raras. 871. Desde que Deus tudo sabe, também sabe se um homem deve ou não sucumbir numa prova. Nesse caso, qual a necessidade da prova que nada pode revelar a Deus sobre aquele homem? Tanto valeria perguntar por que Deus não fez o homem perfeito e realizado. Pergunta 119 desta obra. Por que o homem passa pela infância antes de chegar à idade madura? Pergunta 379 da mesma obra. A prova não tem por fim esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, porque Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas deixar ao homem toda a responsabilidade da sua ação, uma vez que ele tem a liberdade de fazer ou não fazer. Podendo o homem escolher entre o bem e o mal, a prova tem por fim colocá-lo ante a tentação do mal, deixando-lhe todo o mérito da resistência. Ora, não obstante Deus saiba muito bem, com antecedência, se ele vencerá ou fracassará,
não pode puni-lo nem recompensá-lo, na sua justiça, por um ato que ele não tenha praticado. Vejam que interessante, e Kardec nos remete agora ao item 258, que está no livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita, no item 5, Escolha das Provas. 258. No estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai lhe acontecer durante a vida? Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. 258-A. Não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora por que Ele fez tal lei em vez de tal outra. Dando ao espírito a liberdade de escolha, lhe deixa toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente como o do mal. Mas se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o mal que foi feito. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que o criastes, mas Deus. Tiveste, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento, e Deus permitiu. Retornando aqui ao finalzinho da pergunta 871, Kardec nos diz através de uma nota, abre aspas, é assim entre os homens, por mais capaz que seja um aspirante, por mais certeza que se tenha de seu triunfo, não se lhe concede nenhum grau sem o exame, o que quer dizer sem prova. Da mesma maneira, o juiz não condena o acusado, senão pela prova de um ato consumado, e não pela previsão de que ele pode ou deve praticar esse ato. Quanto mais se reflete sobre as considerações que teria para o homem o conhecimento do futuro, mais se vê como a providência foi sábia ao ocultá-lo. A certeza de um acontecimento feliz o atiraria na inação, a de um acontecimento desgraçado, no desânimo. E num caso como no outro, suas forças seriam paralisadas. Eis porque o futuro não é mostrado ao homem senão como um alvo que ele deve atingir pelos seus esforços, mas sem conhecer as vicissitudes por que deve passar para atingi-lo. O conhecimento de todos os incidentes da rota lhe tiraria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria arrastar pelo declive fatal dos acontecimentos sem exercitar as suas faculdades. Quando o sucesso de uma coisa está assegurado, ninguém mais se preocupa com ela. Então vejam a sabedoria de Deus em nos ocultar determinadas revelações. É justamente para o nosso bem. Como, aliás, sempre as decisões divinas o são, sempre para o nosso bem. E agora vamos ao item 8. Resumo teórico do móvel das ações humanas, 872. Kardec nos diz: a questão do livre-arbítrio pode resumir-se assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica não, abre aspas, estavam escritos, fecha aspas. Os crimes que comete não são o resultado de um decreto do destino. Ele pode, como prova e expiação, escolher uma existência em que se sentirá arrastado para o crime, seja pelo meio em que estiver situado, seja pelas circunstâncias supervenientes, mas será sempre livre de agir como quiser. Assim, o livre-arbítrio existe no estado de espírito,
com a escolha da existência das provas, e no estado corpóreo, com a faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que voluntariamente estamos submetidos. Cabe à educação combater as más tendências, e ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que rege essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e a desídia pela higiene. O espírito desligado da matéria no estado errante faz a escolha de suas futuras existências corpóreas segundo o grau de perfeição que tem atingido. É nisso, como já dissemos, que consiste, sobretudo, o seu livre-arbítrio. Essa liberdade não é anulada pela encarnação. Se ele cede à influência da matéria, é então que sucumbe nas provas por ele mesmo escolhidas. E é para o ajudar a superá-las que pode invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Nesse ponto, Kardec nos remete à pergunta 337, que está no livro 2º, capítulo 7, Retorno à vida corporal. A união do espírito com determinado corpo pode ser imposta por Deus? Pode ser imposta, da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de uma criança que, por seu nascimento e pela posição que terá no mundo, poderá tornar-se para ele um meio de castigo. Retornando à nota de Allan Kardec. Sem o livre-arbítrio, o homem não tem culpa do mal, nem mérito no bem. E isso é de tal modo reconhecido que no mundo se proporciona sempre a censura ou o elogio à intenção, o que quer dizer a vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. O homem não poderia, portanto, procurar desculpas no seu próprio organismo para suas faltas, sem com isso abdicar da razão e da própria condição humana para se assemelhar aos animais. Se assim é para o mal, assim mesmo devia ser para o bem. Mas, quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado em consignar o mérito a seu favor e não trata de o atribuir aos seus órgãos, o que prova que instintivamente ele não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio da sua espécie, a liberdade de pensar. A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a sua importância. Se assim fosse, o homem seria uma máquina destituída de vontade. Para que lhe serviria a inteligência se ele fosse invariavelmente dominado em todos os seus atos pelo poder do destino? Semelhante doutrina, se verdadeira, representaria a destruição de toda a liberdade para o homem, nem mal, nem crime, nem virtude. Deus, soberanamente justo, não poderia castigar as suas criaturas por faltas que não dependiam delas, nem recompensá-las por virtudes de que não teriam mérito. Semelhante lei seria ainda a negação da lei do progresso, porque o homem que tudo esperasse da sorte, nada tentaria fazer para melhorar sua posição, desde que não poderia torná-la melhor nem pior. A fatalidade não é, entretanto, uma palavra vã. Ela existe no tocante à posição do homem na terra e às funções que nela desempenha,
como consequência do gênero de existência que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Sofre ele de maneira fatal todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências, boas ou más, que lhe são inerentes. Mas a isso se reduz a fatalidade, porque depende de sua vontade ceder ou não a essas tendências. O detalhe dos acontecimentos estão na dependência das circunstâncias que ele mesmo provoque, com os seus atos, e sobre os quais podem influir os espíritos através dos pensamentos que lhe sugerem. Aqui Kardec nos remete à pergunta 459, que está no livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Continuando a nota de Allan Kardec. A fatalidade está, portanto, nos acontecimentos que se apresentam ao homem como consequência da escolha de existência feita pelo espírito. Mas pode não estar no resultado desses acontecimentos, pois pode depender do homem modificar o curso das coisas pela sua prudência e jamais se encontra nos atos da vida moral. É na morte que o homem é submetido, de uma maneira absoluta, à inexorável lei da fatalidade, porque ele não pode fugir ao decreto que fixa a termo de sua existência, nem ao gênero de morte que deve interromper-lhe o curso. Segundo a doutrina comum, o homem tiraria dele mesmo todos os seus instintos. Estes procederiam, seja da sua organização física, pela qual ele seria responsável, seja da sua própria natureza, na qual pode procurar uma escusa para si mesmo, dizendo que não é a sua culpa de haver sido feito assim. A doutrina espírita é evidentemente mais moral. Ela admite para o homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude, e ao lhe dizer que, se pratica o mal, cede a uma sugestão má que lhe vem de fora, deixa-lhe toda a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, coisa evidentemente mais fácil do que se tivesse de lutar contra a sua própria natureza. Assim, segundo a doutrina espírita, não existem arrastamentos irresistíveis. O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta que o solicita para o mal no seu foro íntimo, como o pode fechar à voz material de alguém que lhe fale. Ele o pode pela sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para esse fim a assistência de bons espíritos. É isso que Jesus ensina na sublime fórmula da oração dominical, quando nos manda dizer, abre aspas, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, fecha aspas. Essa teoria da causa excitante dos nossos atos ressalta evidentemente de todos os ensinamentos dados pelos Espíritos, e não somente é sublime de moralidade, mas acrescentaremos que eleva o homem aos seus próprios olhos, mostrando-o capaz de sacudir um jugo obsessor, como é capaz de fechar sua porta aos importunos. Desta maneira, ele não é mais uma máquina agindo por impulsão estranha à sua vontade, mas um ser de razão que escuta, julga e escolhe livremente entre dois conselhos. Acrescentamos que, malgrado isso, o homem não fica privado de iniciativa, não age menos pelo seu próprio impulso, pois, em definitivo, ele não passa de um espírito encarnado que conserva sob o invólucro corpóreo
as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. As faltas que cometemos têm, portanto, sua origem primeira nas imperfeições do nosso próprio espírito, que ainda não atingiu superioridade moral a que se destina, mas nem por isso tem menos livre-arbítrio. A vida corpórea lhe é dada para purgar-se de suas imperfeições através das provas que nela sofre, e são precisamente essas imperfeições que o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos que se aproveitam do fato para fazê-lo sucumbir na luta que empreendeu. Se ele sai vitorioso dessa luta, se eleva. Se fracassa, continua a ser o que era, nem pior nem melhor. É a prova que terá de recomeçar e para o que ainda poderá demorar muito tempo na condição em que se encontra. Quanto mais ele se depura, mais diminuem as suas fraquezas e menos acessível se torna aos que o solicitam para o mal. Sua força moral cresce na razão da sua elevação e os maus espíritos se distanciam dele. Todos os espíritos mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como a Terra é um dos mundos menos adiantados, nela se encontram mais espíritos maus do que bons. Eis porque nela vemos tanta perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para não regressar a este mundo após esta passagem e para merecermos repousar num mundo melhor, num desses mundos privilegiados onde o bem reina inteiramente e onde nos lembraremos de nossa permanência neste planeta como de um tempo de exílio. Queridos irmãos, reflitamos com muita atenção para o nosso próprio bem. Que Jesus esteja junto ao coração de cada um. Até o próximo encontro.